Vamos para mais um vídeo aqui de React. Ex-protestante filho de pastor se converte ao catolicismo. Vamos juntos? Hoje eu quero contar para você o testemunho da minha conversão ao catolicismo. Eu que sou protestante desde o berço. Na verdade, fui durante a maior parte da minha vida protestante, né? Até os meus 31 anos de idade. Eu tenho 33 hoje. Né? Então faz praticamente 2 anos que eu me converti ao catolicismo. Tenho experimentado uma vida nova, diferente, com muito mais sentido, muito mais sabor, mais perto cada vez de Cristo, através da Santa Igreja Católica. Quero contar para você como é que foi essa conversão, como é que foi esse processo. Esse é um relato real, não vai ter muitos cortes aqui, é uma conversa bem aberta, bem ampla, bem sincera. E hoje a gente tem aqui a presença ilustre da minha esposa e da Catarina, minha filhinha. Então eu vou contar aqui como é que foi ter sido um Parque bonito esse, né, rapaz? Aqui em Recife, na região metropolitana, a gente não tem tantos parques assim, não. Assim, com um campo grande assim para sentar, fazer um piquenique. Tem o Parque Dois Irmãos, né? Tem alguns parques mais assim, com esse bonito, muito bonito, viu? Não sei que cidade é. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Protestante a maior parte da minha vida, ter nascido em berço evangélico. Eu que sou filho de pastor, meu pai, ele já faleceu, ele já está no Senhor, creio eu. Durante a maior parte da minha vida, eu fui evangélico e filho de pastor. Então, como é que uma pessoa ela deixa de ser evangélico de berço para se tornar um católico? Isso não é uma coisa muito comum de se ver, mas que está acontecendo cada vez com mais frequência. Fica aqui comigo, você vai entender melhor como é que funciona esse processo de conversão de um protestante para um católico. É muito mais fácil você ver um católico se tornando protestante, né? Ou pelo menos era até um tempo atrás, mas a gente está vendo uma onda de protestantes e evangélicos que estão se convertendo do protestantismo para o catolicismo, é lógico, mantendo sempre a sua fé em Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador de todos nós. Um ponto importante, eu quero pedir muito respeito aqui nos comentários. Esse vídeo não é uma guerra, não é uma destruição de uma ponte, não é para criar inimizade entre protestantes e evangélicos e católicos. É para contar uma experiência pessoal e para dizer, inclusive, que apesar das nossas diferenças, nós somos irmãos em Cristo sim, e se a gente quiser ir morar no céu e conviver em união entre os irmãos, a gente precisa ter respeito aqui na terra, porque quem anda atacando uns aos outros, quem anda difamando seus irmãos, quem não tem respeito pelo próximo, nem amor de verdade no coração, provavelmente essa pessoa ela tem uma grande chance de ir para o inferno, né? De não ir para o céu, e a gente sabe muito bem que a palavra do Senhor ela é clara sobre isso, então... meu irmão, aqui ó, pra mandar a gente aqui pro inferno, tá assim nos comentários, viu? É só ler aqui os comentários da gente. É sempre bom ter o respeito, e aqui não é um espaço para discussão, tem uma criança aqui inclusive no ambiente, então muito respeito nessa hora. Como eu disse, eu sou filho de pastor, eu nasci num berço evangélico. Eu não vou citar o nome da igreja que eu frequentei desde criança, que eu nasci, por uma questão de respeito pelas pessoas que estão lá, até porque depois que eu fui crescendo, logo na minha adolescência e juventude, quando passei pelos ritos ali naquela denominação, me batizei, fui entendendo melhor sobre a fé que eu professava na época, eu fui entendendo que aquela igreja ela era uma igreja muito radical até mesmo para os evangélicos e protestantes. Então ela tinha um pensamento muito similar ao pensamento de uma seita. Eu fui abrindo os olhos para aquela realidade, inclusive fui abrindo os olhos do meu pai, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu li a Bíblia 3 vezes, a Bíblia protestante, no caso da minha adolescência, entre os 15 e os 17 anos, li diversos livros teológicos na época. Eu fui começando a perceber que tinha alguma coisa de errado ali na narrativa teológica daquela igreja, nas mentiras que eles contavam no púlpito com o objetivo de controle religioso, de manipular os seus fiéis. E aquilo ali me causou um certo temor em continuar naquela denominação. Eu fiquei com um sentimento realmente de medo de estar ali dentro. Parecia que eu estava dentro de uma prisão religiosa de fato. Não sei se você se sente assim ou se já se sentiu assim em alguma denominação, mas isso é muito comum, infelizmente, as pessoas se sentirem aprisionadas com o sentimento de aprisionamento religioso, quando deveriam, na verdade, serem livres e felizes por estar servindo ao Senhor. Foi com 16 anos eu tomei a decisão de sair daquela igreja. Dali pra frente, eu conheci algumas outras igrejas evangélicas, né? Quem também é evangélico sabe que o evangélico ele tem um costume de ficar pulando de galho em galho, como a gente conhece a expressão, né, dentro da própria igreja evangélica. Olha a expressão que eles... É costume no meio protestante ficar pulando de galho em galho, né? Ou seja, a partir do momento que aquela igreja não
está mais atendendo às minhas necessidades, eu vou para outra igreja e vou procurar viver, né? De pular em galho em galho. Então eu passei por diversos nichos evangélicos, frequentei a igreja pentecostal, frequentei igrejas mais tradicionais, já cheguei a visitar também igrejas neopentecostais e eu sempre tentava me encaixar, me encontrar em alguma daquelas igrejas e no final das contas eu nunca achava que ali estava a minha casa, sabe? Não sei se você também tem essa sensação de não se sentir em casa dentro de uma igreja. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, é por isso que a gente tem aí o fenômeno dos desigrejados, que são milhões e milhões de pessoas que por algum motivo abandonaram a denominação em que frequentavam e participavam. E lógico, esse é um tema muito complexo, a gente pode até falar disso num outro vídeo, mas o fato é que eu não me sentia pertencente a nenhuma daquelas igrejas que eu estava. Meu pai também, ele saiu daquela denominação que ele estava, depois que eu saí, minha família toda saiu, inclusive a família parte de mãe saiu, a família parte de pai saiu também. Então com a minha saída provocou-se uma saída em massa, né, de pessoas daquela denominação, o que foi muito positivo, acredito eu, para todos ali. A minha peregrinação, lógico, nessa época eu já fui para outras igrejas, eu tomei um caminho diferente do que o meu pai tomou. Eu fui estudar teologia, eu sou graduado em teologia, num seminário protestante, então assim, eu fui tentar descobrir verdades mais fundamentais, de forma mais profunda em relação à minha fé, e tudo que eu via, tudo que eu entendia, nada daquilo me satisfazia. E lá, no fundo, eu amava demais o Senhor. Eu queria muito conhecê-lo mais profundamente. Eu queria muito entendê-lo melhor, entender acerca da fé, da história da igreja, dos fundamentos e dos alicerces daquilo que acreditava. Só que eu nunca conseguia me sentir de fato em casa, eu nunca conseguia conectar o sistema humano que estava ali à minha frente com a verdade que era dita nos evangelhos. E aquilo sempre me causava um certo desconforto. O interessante é que, lógico, eu era muito imaturo naquela época. E por conta disso, eu acabei me afastando de Deus, eu entrei numa crise de agnosticismo e saí da igreja que eu estava na época, da denominação que eu estava na época. A última igreja que eu frequentei foi a Igreja Batista, eu acho que muitos conhecem, a Igreja Batista tradicional mesmo. Eu, na época, abandonei a igreja que eu estava, fui conhecer o mundo, assim, como todo mundo já sabe como funciona isso, né? Você sai da igreja e você vai conhecer o mundo. Basicamente, entrei num agnosticismo profundo, numa descrença. O agnóstico, para quem não sabe, é uma pessoa que nem acredita que Deus existe, mas também não acredita que ele não existe. Ele está numa dúvida total, assim. Ele não sabe, ele não tem certeza se Deus existe, mas ele também não tem certeza que Deus não existe. Ou seja, ele não é um ateu, mas ele também não é um crente. Deve ser uma sensação horrível, né? A pessoa não ter certeza da existência de Deus e do seu agir na nossa vida. Deve ser uma coisa horrível. Ele está num estado de dúvida permanente. E eu entrei nesse estado de dúvida permanente. Isso me gerou, lógico, um caos, uma confusão interior muito grande, uma crise muito profunda. Mas eu era uma pessoa totalmente sincera em relação àquilo que acreditava. E para mim, nada daquilo que foi me apresentado até aquele momento fazia sentido mais para minha vida. Não fazia sentido. Eu vi muito controle, muita dominação, muita narrativa falsa, inventada só para controle das pessoas. Vi os bastidores sujos do sistema religioso e aquilo me angustiava, me agoniava. Eu levei aquilo para Deus. Eu falei, ora, se essa galera tá pregando isso aí e não vive de fato, esse Deus que inventaram, entre aspas, só pode ser uma grande mentira, só pode ser de fato uma narrativa teológica, histórica, construída para poder dominar pessoas. No auge da minha maturidade, era isso que eu pensava, tá? Não é isso que eu penso hoje, que fique bem claro, mas eu pensava que era isso naquela época. E lógico, tem todos os outros argumentos que eu fui criando, todo um racionalismo para dar um chão de falsa razão para aquilo que eu estava acreditando naquele momento. Mas o fato é que eu me distanciei de tudo, fui conhecer o mundão, fui conhecer o lado B da vida, fui como filho pródigo, saí da casa do pai e fui ali experimentar os prazeres do mundo, de fato fazer a minha lama, o meu banho de lamaçal. Eu permaneci assim durante alguns anos, pelo menos uns praticamente 7 anos da minha vida. Nessa época eu tive uma banda de rock, eu fiz várias coisas
escrevi um livro, fiz várias coisas durante esse período, que eu posso contar em outro vídeo mais profundamente. Mas quando chegou nas últimas eleições entre o Lula e o Bolsonaro, ali naquele momento eu estava numa fase de vida onde eu tinha passado por uma experiência recente de encontro com Cristo. E essa por si só é uma outra história muito grande, mas o fato é, eu tive um encontro com Cristo dentro do meu quarto, que eu quero contar depois aqui nesse canal, com mais detalhes, porque daria um vídeo de 30 minutos pelo menos, mas eu tive sozinho um encontro com Deus. Como eu disse para você, eu estava no agnosticismo, eu tive um encontro com Deus no meu quarto e aquilo me fez retornar para a fé, me fez retornar à crença que sim, Deus existia. Além dele existir, ele existe na figura de Cristo. Cristo é Deus. Foi um momento onde eu comecei a me reconectar com a fé novamente, só que eu já não me sentia pertencente a nenhuma denominação, a nenhuma igreja. Ainda não queria ouvir falar de denominação, não queria participar de cultos evangélicos. E até esse momento, a Igreja Católica não estava nem no meu radar, porque eu fui doutrinado, assim como milhares e milhões de evangélicos, a odiar a Igreja Católica, a pelo menos achar que tinha alguma... Básico, né? Básico. Coisa muito errada lá na Igreja Católica. Nós somos doutrinados como evangélicos a odiar a Igreja Católica, achar que tem alguma coisa de errado com a Igreja Católica, achar que a Igreja Católica é idólatra, achar que a Igreja Católica é a grande prostituta da Babilônia, né? Achar que os santos são, na verdade, demônios. Você já deve ter ouvido isso por aí. Se você é um evangélico de carteirinha mesmo, com certeza você já ouviu isso por aí. Não é que eu odiasse a Igreja Católica, eu nunca odiei a Igreja Católica, mas eu também não passava pela minha cabeça um dia ser católico. Isso nunca passou pela minha cabeça, é importante deixar claro isso, nunca passou pela minha cabeça ser católico. E foi quando veio as eleições, foi em 2022, vieram as eleições. Nessas eleições, eu acho que alguma coisa despertou dentro de mim em relação a um caos, né? O mundo tá uma loucura. O que está acontecendo, né? Progressismo tomando conta, total inversão dos valores, perca do amor ao próximo, as pessoas se entregando ao prazer devasso total, uma falta de princípios e valores básicos, uma deteriorização da identidade humana, como a gente conhece, pautada na tradição judaica cristã. E aquilo me acendeu um alerta, assim, uma preocupação muito grande sobre o destino da minha própria alma. O que eu estava fazendo com a minha alma? Porque naquele momento eu era um famoso desigrejado. Eu estava convicto de que eu não precisava de uma igreja para servir a Cristo. Talvez esse seja o seu caso hoje, né? Você pode até deixar nos comentários aqui se essa é a situação. Muita gente, e pode ser que você seja essa pessoa que era o Rodrigo lá atrás, acha que você não precisa de uma igreja para servir a Cristo, que do seu quarto, né, da sua casa é o suficiente, e não é o suficiente, isso não é verdade. E minha mãe sempre falava para mim, meu filho, procura uma igreja, procura uma igreja. Não tem como ser igreja sozinho, né? O próprio Cristo precisou de mais 12 amigos ali com ele, não tem como ele ser igreja sozinho. E ser igreja é viver em comunidade. O cristão desengrejado, ele é como um sal que não dá sabor à comida, que não faz diferença nenhuma no mundo, o cristão desigrejado. É como a luz que está encoberta debaixo de um pano. É como o sal que realmente não salga. Cristo fala sobre isso. O sal que não salga, ele serve como um monturo para ser chutado. A luz que não brilha, que não ilumina, ela também não serve para nada. E assim é o cristão desigrejado. Ele não brilha, ele não salga, ele é mais um perdido na multidão. E quanto mais o tempo passa, mais o mundo influencia esse tipo de cristão. Mais mundano ele se torna, sem perceber. E na época eu lembro que eu tinha atitudes que não tinham nada a ver com o que um cristão ele praticava. Eu tinha atitudes que eram totalmente anticristãs, mas eu achava que eu estava sendo correto, que a religião era o grande problema da humanidade, que a religião tinha se afastado de Cristo, que Cristo não era religião. E essa foi uma das grandes mentiras que eu acreditei durante esse período da minha vida. Até que, num certo dia, eu estava passando por uma cidadezinha lá do interior da Bahia, que eu sou lá da Bahia, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu estava passando por essa cidadezinha, eu estava nessa cidadezinha e passando por uma rua no centro da cidade e eu vi uma paróquia da Igreja Católica. Quando eu vi essa paróquia, me acendeu uma chama. Eu falei, poxa, eu quero entrar nessa paróquia.
Eu quero conhecer, eu nunca fui lá. Eu só tinha ido na igreja católica uma vez na minha vida e foi uma coisa assim que eu nem lembrava mais. Foi um episódio super rápido e eu lembro que eu fui lá com uma atitude totalmente errada, só para poder visitar assim de uma forma muito rápida e sem nenhum tipo de compromisso em conhecer aquele lugar de verdade. Foi quando eu entrei naquela paróquia, estava tendo a missa da misericórdia, era uma sexta-feira, meio-dia, e quando eu entrei naquela paróquia, a paróquia de São Pedro, lá em Teixeira de Freitas, naquele lugar eu me senti Se tiver alguém de Teixeira de Freitas, deixa aqui no comentário. totalmente em casa. Eu senti a presença de Deus ali muito forte. O padre, ele trouxe uma missa falando sobre a centralidade de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo pela humanidade, o amor de Cristo, a paixão de Cristo pelas nossas vidas. E aquilo, assim, me deixou totalmente feliz e alegre. Fazia tanto tempo que eu não escutava Cristo sendo exaltado numa igreja. Eu já tinha visitado alguns cultos evangélicos e o pastor ficava pregando sobre prosperidade, fazendo discursos de marketing digital, que você tinha que prosperar, que você tinha que enriquecer, que isso era bom, que isso era coisa de Deus. Eu não sentia Cristo ali, a entronização de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. Onde estava Cristo naquele discurso? Não existia Cristo. E ali, naquela igreja católica, eu fui totalmente surpreendido. Eu entrei lá e eu pensava que talvez eu iria ver pregação sobre santos, falando sobre Maria. Não que seja errado falar sobre Maria, mas eu pensava que era só isso. Que eu ia escutar ali falando sobre santos, ou que eu ia escutar falando sobre Maria o tempo todo. E quando eu entrei naquela igreja, tudo que eu vi falar foi Jesus Cristo centralizado na cruz do Calvário. O amor de Cristo, a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação de Cristo. Cristo estava presente ali. E eu fiquei tão feliz. E a minha alma, ela se encheu de uma alegria tão grande. E eu, finalmente, depois de tantos e tantos anos, eu me senti em casa. Eu me senti em casa, parecia que eu tinha entrado na minha casa. Ali era a minha casa. E eu fiquei encantado com a igreja. Mas naquele momento, tantas dúvidas. Cristo se faz presente na Santa Eucaristia, na missa. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, esse livro aqui, A Santa Missa e a Liturgia, explica direitinho cada momento da missa, por que cada gesto. Então, se você quiser adquirir esse livro, o link está na descrição desse vídeo. Me passaram pela mente, mas e os santos? Mas e Maria? Os católicos são idólatras, eles batizam crianças, mas e o Papa? E tudo aquilo que mentiram para nós sobre a Igreja Católica durante todos esses anos? Será que eu estou indo para o lugar certo? Será que eu não estou cometendo mais um erro? E aí eu fui pesquisar, eu fui mergulhar na história da Igreja Católica. Teve um livro especial que eu vou até deixar como indicação aqui para você, se você quiser conhecer mais a Igreja Católica, principalmente se você é um evangélico protestante e tem muitas dúvidas em relação a todos esses temas que eu acabei de falar, que é Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse livro aqui, Esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, a gente está sorteando esse mês agora de janeiro com os membros do canal. Então, se você quiser concorrer a esse livro, torne-se membro, gente. Menos de R$10 mensais, você ajuda aqui o canal e ainda concorre ao livro aí do Dr. Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. E esse livro me ajudou a desmistificar e a entender muitas coisas sobre a igreja que são ditas, que são inverdades. É mentira que os católicos adoram santos. Isso nunca foi verdade. A adoração, a latria, a adoração em estágio único, como o Deus da nossa vida, como somente aquele que é capaz de nos salvar, aquele que criou os céus e a terra, nos deu a vida e que é a razão de toda a nossa existência, ela sempre será de Deus, sempre será de Jesus Cristo. Os santos, eles são pessoas admiráveis, homens e mulheres que viveram nessa terra, que são exemplo de amor a Cristo, de retidão, de santidade. Eles são pessoas que nos inspiram, que nos levam até Deus. Por isso que nós, católicos, veneramos os santos. E veneração não é adoração. Eu acho que tem muitos protestantes que pensam que nós católicos somos politeístas, né? Ou seja, adoramos vários deuses. Não. Nós adoramos o Deus único e verdadeiro. Só a Ele devemos prestar culto, né? E nós temos veneração, ou seja, por esses homens e mulheres santos que souberam viver na sua vida a vida do próprio Cristo, de entrega total. Oração é uma profunda admiração e esses santos, sim, eles intercedem por nós e são as orações levadas pelo Espírito Santo. Eles estão diante do trono de Deus, nós acreditamos nisso, porque sim,
A palavra de Deus diz sobre isso. Mas na concepção da época eu achava que católicos eram idólatras, que eles idolatravam santos, o que não é verdade, o que é uma completa mentira, uma distorção. Existem duas igrejas católicas. Existe aquela católica que você ouviu falar durante toda a sua vida, que é uma fantasia criada, e existe a igreja católica real, que é a igreja que tem uma tradição milenar, que tem uma história riquíssima. Perfeito o que o irmão disse. Você acredita numa igreja católica e nós vivenciamos e vivemos outra igreja que não é a que você acredita, que disseram para você, que mentiram para você. Que foi construída em cima do sangue dos mártires, que foi construída em cima do exemplo, do testemunho, da devoção dos santos, da entrega, da santificação dos santos, que foi a principal condutora da fé em todo o mundo, que levou a fé para os quatro cantos da terra, evangelizou o planeta, trouxe e legou a Bíblia para todos nós, deixou riquezas sagradas incomensuráveis para a humanidade, que fez com que a nossa cultura ela se moldasse à fé cristã. Então, se hoje nós temos hospitais, universidades, obras de caridade, graças à Igreja Católica, a ciência, inclusive, que muitos dizem que a Igreja Católica era a grande perseguidora dos cientistas, foi promulgada e foi incentivada pela própria Igreja Católica. Existiram sim episódios onde pessoas ruins dentro da igreja fizeram mal, existiram, mas essas pessoas elas não definem a Igreja Católica. Exatamente. Elas não representam o que é ser católico de verdade. E eu posso dizer com toda certeza que hoje eu sou muito feliz na Igreja Católica. Eu encontrei Cristo na igreja. Eu me casei, eu me batizei novamente sob condição, eu crismei, eu me casei na Santa Igreja Católica. Nós tivemos, eu e a minha esposa, a nossa primeira filhinha dentro da Igreja Católica. É lindo ser católico, é lindo estar aqui. A Igreja Católica, ela me trouxe lucidez, ela me trouxe uma fé muito concreta, muito palpável, sem extremismos, sem religiosidades estabanadas, pesadas. Eu me sinto leve, eu me sinto livre sendo católico. Essa é a grande verdade. Eu não me sinto aprisionado, não me sinto julgado, eu não me sinto empunhalado por uma doutrina pesada. Não, eu me sinto próximo de Cristo e eu me sinto impelido a buscar a Cristo, pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo, pela sua igreja, pelos santos e por toda uma riqueza espiritual, uma tradição construída por mais de 2000 anos, que é nos legada até hoje e que permanece e que sempre permanecerá, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então, se você está querendo saber mais sobre a igreja, se você deseja conhecer melhor sobre a Igreja Católica, se você se sente atraído pela Igreja Católica, assim como eu me senti, se o Espírito Santo ele está te conduzindo até a Igreja Católica, vá sem medo, tire todo o temor do seu coração, porque é lindo ser católico e Jesus Cristo, sim, ele fundou e ele está presente todos os dias na Igreja Católica. Bom, esse é o vídeo de hoje. Pois é, a pior coisa é você viver uma fé que você se sente preso. E a palavra de Deus diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus te abençoe.